Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar Mateus 24, porém vou tentar passar aqui para vocês aquilo que eu estudei, baseado em pesquisas, em fontes fidedignas, comentários da Bíblia, de várias Bíblias, enfim, eu vou tentar passar segundo a palavra, à luz da palavra de Deus, um pouco da compreensão do capítulo 24 de Mateus. Ok? Então este trecho nós vamos falar por partes e neste vídeo nós vamos falar do versículo 3 ao 14, que trata sobre o princípio das dores. A princípio eu quero já deixar dito que muitas palavras, principalmente as palavras proféticas, elas muitas vezes ela tem duplo cumprimento, muitas vezes ela se cumpre em etapas, em períodos diferentes da história. Então é o que acontece aqui, assim como muitas outras palavras proféticas do Antigo Testamento, esta também ela tem períodos. E apesar de ser uma fala de Jesus, né, o princípio das dores, como foi intitulado nesse trecho das Escrituras, Jesus ele está falando de várias coisas que já estavam acontecendo de certa forma, que viriam a acontecer num tempo próximo, futuro mais próximo, e de coisas que também aquelas mesmas coisas haveriam de acontecer ao longo da história até chegar ao final de todas as coisas. Então, para que nós compreendamos um pouquinho, vamos seguir com paciência analisando a palavra de Deus. Então, os discípulos estão conversando em particular com Jesus e eles perguntam: que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então, neste ponto, eles já sabem que Jesus vai embora e sabem que ele vai retornar. E eles querem então saber a respeito deste futuro e destas coisas que haveriam de acontecer. E aí então Jesus passa a ensinar os seus discípulos e a explicar as coisas. Então, vemos que ele está falando com os seus discípulos, ok? Então, ele diz: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E uma coisa que é muito marcada no princípio das dores, muito comentadas nos vídeos de estudos, pessoas que estudam a escatologia e o sermão profético deste capítulo 24, é muito ressaltado que Jesus fala aqui sobre guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, perseguições, falsos profetas, ódio contra os cristãos, falta de amor. E ele diz então, apesar de tudo isso, o evangelho vai ser espalhado diante de todas essas situações. O evangelho vai ser espalhado, não é? E nós vemos que realmente no princípio da igreja, a perseguição a eles, aos discípulos, aos novos convertidos, aos cristãos, fez com que eles se espalhassem por toda a terra. Desta forma fez com que o evangelho também fosse espalhado e alcançasse todas as nações. Então veja que a perseguição, o ódio contra eles, né, até o levante dos falsos profetas, fez com que este evangelho fosse espalhado por todo o mundo. No versículo 9 ele diz assim: vocês serão entregues para serem maltratados e eles o maltratarão. Serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Versículos 10 e 12 diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
E seguindo, falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e o amor se esfriará. Então nós sabemos um pouco da história da igreja, que já a partir do primeiro século, no segundo século e aí muitos séculos seguintes, eles foram verdadeiramente perseguidos por causa do amor a Cristo, por causa desta nova, vamos dizer assim, religião que eles professavam, que na verdade era o reino de Deus, não era uma religião, mas eles passaram a ser perseguidos. Um pouco da história vocês sabem, como até a própria Escritura menciona, eles foram mortos, transpassados, jogados aos leões, às feras, para serem comidos. Eles foram queimados vivos. Toda sorte de perseguição, então, passou a existir na vida dos cristãos e daqueles que eram os seguidores de Jesus. Então, Jesus já prediz esse tempo. Nós sabemos que na época de Jesus e dos discípulos, eles já sofriam certa perseguição, né? Mas ainda não tão contundente como haveria de ser dali para frente. Jesus foi crucificado, martirizado, sofreu todo tipo de dor. Depois os próprios apóstolos também, Tiago foi morto à espada, Pedro foi crucificado, e a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não julgou merecedor de morrer como o seu mestre Jesus. Então nós vemos que a partir daí então vai se intensificar a perseguição para com eles. Também falsos que iriam se levantar. E aí segue-se a história, esses acontecimentos se concretizando cada vez mais em toda a história. E é muita coisa para falar, mas vocês sabem tudo o que vem acontecendo e que até chegamos aos nossos dias. E eu acho que hoje, nos nossos dias, está se cumprindo mais eficazmente esse pedaço que fala: e o amor de quase todos se esfriará. Então, depois de tantas lutas, tantas perseguições, tantos enganos, tantos falsos cristos, falsos profetas, muitos que se levantaram por toda a história, por milhares, centenas de anos, 2000 anos se passaram, e nós então vivemos um tempo hoje onde nós podemos dizer o que Jesus predisse aqui: o amor de quase todos se esfriaria, e nós estamos vivendo verdadeiramente este tempo. Então vamos analisar também que, por mais horrível que fosse a destruição de Jerusalém, vamos lembrar que anteriormente, né, quando os discípulos mostraram o templo para Jesus e falou: olha, mestre, essa grande construção, que linda, que maravilhosa. E Jesus então fala para eles: não vedes tudo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. E isso nós falamos no vídeo anterior, que são os 2 primeiros versículos deste capítulo 24. Nós tratamos a respeito do templo. Então, Jesus predisse que já haveria esta destruição, que aconteceu 40 anos depois da sua vida ali, né, que ele tinha, foi no ano 70 depois dele. Então, 40 anos depois, porque ele já tinha 33 anos quando ele está falando aqui. Então, por mais horrível que fosse essa destruição predita por Jesus, isso ainda não assinalaria o fim do século, né? Porque muitas pessoas dão interpretações de que toda essa destruição, o templo foi derrubado, destruído, queimado, a cidade, o povo foi espalhado, o templo nunca mais foi erguido, não existe mais até os dias de hoje, né? Mas isso não significa que tenha sido o fim.
né? Escatologicamente, nós compreendemos que ainda este fim não chegou. E o estudo aqui, o objetivo é nós entendermos que fim é este, como ele vai dar, em que época ele vai dar, em que tempo nós estamos das Escrituras. O termo fim, ou seja, mas ainda não chegou o fim, aqui mencionado, né, significa o fim da presente dispensação que nós vivemos, que é a graça. Então, enquanto nós estivermos vivendo nesta linha do tempo, que é chamado de graça, ainda não chegará ao fim. O que é a graça? É aquilo que Deus manifestou em Jesus Cristo, na vida de Jesus, a salvação em Cristo Jesus, por merecimento e mérito da sua vida entregue por nós. Esta é a graça. Nós recebemos a salvação, a vida eterna por meio de Jesus, pelo seu sacrifício, e nós não merecíamos esta graça. E nós estamos ainda nesse tempo. Todo aquele que recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor será salvo, né? Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Então ainda estamos neste tempo, ainda temos esta liberdade. O Evangelho ainda está sendo apregoado, as vidas ainda estão sendo salvas. As pessoas ainda estão neste tempo da graça, mas nós temos que entender que este tempo vai acabar, né? Então, o fim, quando fala que ainda não é o fim, está falando que enquanto houver este tempo da graça, ou seja, o tempo da graça também é o tempo em que o Espírito Santo está habitando na igreja e a igreja do Senhor está na terra. Estamos ainda neste tempo, o Espírito Santo está em nós, Deus habita em nós através do seu Espírito. Estamos ainda vivendo esse tempo da graça. Então, a palavra fim, na realidade, marca a nova era de justiça e retidão universal. Quando terminar esse tempo, é o tempo que Deus está concedendo para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas aceitem a Cristo, para que as pessoas reconheçam que só nele há salvação, para que as pessoas saibam que só nele existe a vida eterna e para que as pessoas queiram Jesus e estar com ele na vida eterna. Quando terminar este período, e conforme nós formos estudando, nós vamos entender, quando terminar este período, então virá o fim. Mas até então muitas coisas estão acontecendo e ainda vão acontecer. Então esse princípio das dores, que nós estamos aqui falando do princípio das dores, guerras, fomes, perseguições, nós vemos desde a época de Jesus, porque terremotos, catástrofes, fome, na época de Jesus havia muita fome, muitos pobres, não é verdade? Guerras, terremotos sempre houve, perseguição já havia na época de Jesus, os romanos, as coisas foram acontecendo, Deus cuidou da sua igreja no tempo, na história, Deus preservou o seu povo, Deus nos trouxe, muitas vidas foram mortas, muitos foram sacrificados, muitos morreram por amor a Deus e a sua palavra. Na época da Idade Média, houveram os homens que morreram também por causa da palavra de Deus. Então foram muitos mártires, muitas vidas. Então nós estamos neste princípio das dores que vem desde lá, então chega até os nossos dias, ok? Vamos ver Daniel 12:4, que diz assim: E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Por que eu li esse versículo? Porque Daniel também teve
uma revelação. Até mesmo no livro de Daniel fala que ele não compreendia as coisas, tudo era muito tão grande para ele. Houve momentos que ele até ficou prostrado de tão forte que eram as revelações, mas Deus fala para ele: escreve tudo isso no seu livro e sela. Então aquilo que Deus deu para Daniel, falando dos reinos que haveriam, das coisas que haveriam a acontecer, Deus deu para ele toda a cronologia do tempo, desde daquele reinado que ele estava, que era o reinado de Nabucodonosor, até o reinado do anticristo. Está lá tudo em Daniel. Mas Deus falou: escreve e sela este livro, porque só lá no final, quando se multiplicar o conhecimento e as pessoas vão correr para lá e para cá buscando querer saber, então que vão começar a entender, que é o que acontece hoje. E que hoje nós, através das escrituras, do que foi escrito, porque hoje nós temos o Novo Testamento, nós temos o livro de Apocalipse, que se completa com o livro de Daniel, e então o Apocalipse já é a revelação, já é para revelar. Daniel era para ficar selado até esse tempo, agora é tempo de nós conhecermos, né? Então, por isso que eu estou lendo esta passagem de Daniel. Segundo Tessalonicenses 2, 1 e 2 diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então Paulo está esclarecendo muitas coisas acerca da vinda de Jesus, e ele fala que para que eles não ficassem perturbados, porque já naquela época dos apóstolos já haviam pessoas questionando acerca da vinda de Cristo. Alguns já estavam pregando que ele já tinha vindo e estava uma confusão. E Paulo então ele vai esclarecer para os de Tessalônica a respeito dos acontecimentos. Então ele fala que eles não precisaram ficar perturbados, nem no espírito, nem por qualquer palavra que alguém dissesse, nem por epístola, ou seja, deduz-se que alguém deve ter escrito alguma epístola ou como se diz, uma carta para eles, para falar coisas que ele fala como se fosse de nós, porque ele fala: não fui eu que escrevi isso, ele instrui. E ele fala: mesmo isso aí que vocês receberam não é a verdade, como se o dia de Cristo já estivesse perto, porque ele fala, muitas coisas ainda teriam que acontecer. Então nós concluímos que apesar de todos estes acontecimentos que eles já estavam vivendo e que nós também vivemos hoje na nossa presente era, né? Ainda não é o fim. Então nós estamos vendo tantas coisas hoje, a gente fica assim: será que é o fim? Será que é o fim? Mas nós cristãos, nós temos uma fé, uma esperança e uma certeza, não é? E vão acontecer muitas coisas. Algumas nós já estamos passando, como nós estamos falando aqui desse princípio das dores. Outras coisas nós não vamos passar. Então, de pouquinho em pouquinho nós vamos compreender o capítulo 24. Ao tempo que foi escrito o Evangelho de Mateus, muitas perseguições ocorriam. Os cristãos já eram odiados por toda parte e eles já morriam nas mãos tanto dos judeus como dos romanos. Lá em Hebreus, né, para deixar registrado o que muitos passaram, vocês conhecem, mas é um texto que a gente é muito relevante, lá no capítulo 11, onde fala sobre a fé, do 35 ao 38, fala assim: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites
e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Isso foram dores que muitos passaram ao longo da história, dores, perseguições, mortes terríveis que muitos passaram. E se nós formos ver hoje, nós não passamos quase nada. Somos perseguidos, sim, de várias formas, mas não chegamos a dar o nosso próprio sangue, né? Como a palavra de Deus diz, não fostes provados até o sangue. Acho que é lá em Tiago que fala das provações. Então, os falsos profetas sempre existiram e estão aí a enganar e arrastar os que puderem após si. Tá? Então, vamos analisando aí. Muitas perseguições existiram desde o tempo de Jesus e até os dias de hoje, como vemos. O evangelho aí quando ele fala no versículo 14, depois de todas essas coisas, o evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Olha só que interessante. Este versículo, ele tem duplo cumprimento. Por quê? Nós já sabemos que a partir da perseguição da igreja, muitos foram perseguidos, aí foram mortos, como nós acabamos de ver pelas escrituras, pela história. E por causa disso o evangelho foi pregado no mundo inteiro. Só que aí ele fala assim, então virá o fim. Então dá a impressão que não tem mais nada para acontecer e que então já está no momento do fim. Não, vamos compreender que este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Ele tem dois cumprimentos. Uma parte já aconteceu, que foi nesse longo período da história, que foi a graça, e por causa do amor a Jesus muitos foram perseguidos. Mas ainda haverá outro tempo de evangelismo, em que a palavra vai ser pregada no mundo inteiro de uma forma sobrenatural ainda. E nós vamos ver aqui ainda nesse estudo. E aí, então, depois que isso acontecer, esta palavra realmente pregada, então virá o fim. Então, esta profecia fala de um alcance maior do Evangelho do que o próprio autor de Mateus poderia imaginar haver. Quanto mais a igreja, os discípulos ou os crentes iam sendo perseguidos, mais o evangelho se fortalecia. Tempos mais modernos, nós temos visto o cumprimento desta profecia em proporções que ninguém do tempo primitivo poderia ter imaginado, como eu disse até aqui. Porém, haverá um alcance ainda maior do evangelho. Quando, meus queridos? Aí é que está. Durante a grande tribulação haverá intensidade da pregação da palavra por todo o mundo. Verdade? Verdade. Mas a igreja não vai subir, dizem, o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Vai. O Espírito Santo é Deus. E Deus não pode ser retirado da terra, Ele é Deus. O Espírito Santo não vai mais estar dentro das pessoas, porque na grande tribulação nós compreendemos que a igreja já terá sido arrebatada. Porém, a palavra de Deus nesse período da grande tribulação, ela vai ser pregada muito pelo mundo inteiro e ainda haverá salvação. Muitos vão se converter, se arrepender e alcançar a vida eterna. Quer ver como vai ser? Veja só,
Os 144.000, que são 12.000 de cada tribo de Israel, está lá em Apocalipse 7, e também no Apocalipse capítulo 14, fala dos 144.000 selados. E quem são eles? São 12.000 de cada tribo de Israel, que Deus vai ungir, né? Ele fala que eles são selados, eles levarão o nome de Deus e eles serão protegidos pelo Senhor, para que eles saiam pelo mundo apregoando o Messias verdadeiro. Com certeza eles serão aqueles que vão pregar para os judeus dispersos, para os judeus que não ainda reconheceram Jesus. Nós teremos também as duas testemunhas, e fala lá: darei autoridade às minhas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidos de panos de saco. Está lá em Apocalipse no capítulo 11. 1260 dias são 3 anos e meio, são 3 anos e meio da metade da grande tribulação. E olha só que interessante, teremos também 3 anjos que serão enviados para avisar os habitantes da terra para tomar a decisão certa. Os anjos anunciam o Evangelho e advertem o homem da destruição terrena e eterna por escolherem Satanás. E está lá em Apocalipse no capítulo 14, de 6 a 12. Então veja que nós teremos uma intensa pregação do Evangelho neste período da grande tribulação. Então, o fim virá por ocasião da parousia, ou segundo advento de Cristo, ou volta de Jesus pela segunda vez à terra. Veja que essa parousia não significa, não tem a ver com o arrebatamento da igreja, ou seja, a parousia vai se dar no final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus volta à terra e fala que todo olho verá e se arrependerão, né? E confessarão que Ele é o Senhor. Todos vão ver, toda a terra vai ver o Senhor descendo. E nós cremos que a igreja do Senhor, que já terá sido arrebatada, virá com Ele, porque nós temos também os estudos lá em Apocalipse que demonstra isso, porque Ele vem com multidão vestidos de branco, e é a igreja do Senhor, descerá, mas isso no final da grande tribulação. Então é chamado a parousia ou advento, a volta de Jesus pela segunda vez. Então temos que separar o arrebatamento desta volta de Jesus, que o arrebatamento também está na vinda de Jesus, mas quando nós falamos da parousia ou do advento da segunda vinda, estamos falando então já quando tudo tiver passado, aí então virá o fim. Obviamente que nem a igreja primitiva, nem a igreja atual tem conhecimento de quando tudo isso se dará. Nós, como igreja do Senhor, aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Nós não sabemos, nem os discípulos souberam. E Jesus, quando esteve na terra, ele disse que ninguém sabia, nem ele, só o Pai que estava no céu. Então, o Evangelho de Mateus indica claramente que a igreja, em todos os séculos, devem esperar pelo fim. E eu vou concluir este trecho de Mateus 24, lendo para vocês 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 6, que diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, como eu já tinha lido lá no começo um pedacinho deste texto, né? Quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus
ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja que o templo de Deus não existe mais. Ele foi destruído e ele não existe mais. Mas aqui o texto fala que o enganador vai construir um terceiro templo para se assentar nele. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo então já tinha dado instruções para eles a respeito desses templos. E agora vós sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. E eu vou encerrar esse vídeo, ficou mais compridinho, que ele fala, e agora sabeis o que o detém. Quem detém a manifestação do anticristo? Quem pode deter que ele ainda se manifeste? Quando a Bíblia fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, é porque nós estamos aqui e dentro de nós, no meio da igreja, na igreja do Senhor habita o Espírito Santo. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós detemos até o dia que Jesus vier nos buscar. Aí então, ele poderá se manifestar e vai cumprir o pedacinho que tem que se cumprir. Mas Deus também vai estar trabalhando, porque Deus não para. Meu querido, curta, compartilhe este vídeo, deixa alguém mais aprender sobre isso, ouvir esta palavra, compartilha com alguém, curta este vídeo, nos ajude em nome de Jesus, para que esse humilde canal aqui siga adiante. Eu faço com amor a palavra e ao Senhor, meu Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.